que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Você que está aqui pode se assentar. Amém? Nós estamos com nossas Bíblias abertas em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhes ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegando sob a proteção de Chipre, por serem contrário dos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de defronte de Gnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestávamos Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser penosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para internar, a maioria deles era de opinião que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual estava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Vou ler só até aí agora, né? Depois, à medida que nós fomos necessitando ler mais outras partes do texto, eu vou ler aqui, né? Quem já assistiu aquele filme O Náufrago, né? do Tom Hanks, né? Um pãozinho desse que eu estou tentando, né? É um filme bem interessante, né? Ele mostra como que ele conseguiu sobreviver vários anos numa ilha, né? Eu não me lembro bem se foi avião ou se foi navio, né? Mas enfim, né? Além dele ter que descobrir como sobreviver numa ilha, né? Pescando e, enfim, improvisando um lugar para se abrigar, né? A solidão, né, fez com que ele pegasse uma bola de vôlei, né, meio murcha já, né? Depois de ter machucado, né, ele passou os dedos na bola, ficou parecendo um boneco. Aliás, depois ele faz boneco, né? E como era uma bola Wilson, ele começou a chamar aquela bola de seu Wilson, né? Quer dizer, a maneira que ele encontrou para lidar com a solidão. E o título da nossa mensagem tem justamente a ver com isso: como sobreviver ao naufrágio. É claro, é muito simples, né? É só não entrar no mar, né? Se alguém tem medo de mar, nunca vai ter esse problema. É claro que nós estamos falando de uma forma metafórica, né? Nós estamos falando dos naufrágios da vida, né? O próprio Anderson Freire, né, compara a vida neste mundo, né, a uma navegação que a gente está fazendo, né? É uma aventura em alto mar, né? Nossa vida é um barquinho
e os problemas que se levantam são as tempestades, né? Normalmente o naufrágio ele acontece, né, não todos, né, mas muitos deles acontecem por causa, né, de tempestades, por causa de furacões, né, que se levantam em alto mar, né? E vai ser o caso aqui que a gente vai ter nessa noite. É interessante porque nós temos histórias parecidas aqui na Bíblia. Você vai lá em Jonas, né, tem uma história semelhante também, de um homem que servia a Deus, mas em vez de estar cumprindo o chamado que Deus lhe deu, ele resolveu desobedecer a Deus e ir em outra direção, né? Então, enquanto no caso de Paulo, a tempestade que ocorreu ali, né, o tufão que apareceu no meio da viagem deles, a gente vai ver, porque a gente leu só até um determinado ponto, né, foi algo, vamos dizer, acaso, entre aspas, né, porque nada acontece sem a permissão de Deus, e no caso aqui eu digo até mais, né, que Deus estava no meio disso tudo, né, porque a Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, no meio de muito problema que às vezes Deus faz a obra dele, o agir invisível de Deus acontece no meio das provações, né, no meio das tormentas. Então, no caso de Paulo, foi um propósito de Deus. No caso de Jonas, foi um propósito de Deus também, mas por causa da desobediência dele. E aliás, né, se ele não se assume e fala, olha, está acontecendo tudo isso aqui, essa tempestade toda, mas é por causa de mim, tá ok? Porque eu estou correndo de Deus e ele está pesando a mão, né, e, enfim, me joga no mar que a tempestade vai acabar. E foi o que aconteceu, né? Quando veio o peixe, o engoliu. Quer dizer, ele estava trazendo um servo de Deus fora do propósito de Deus para a vida dele. Além de ele não ser bênção para ele, ele não é bênção para a vida dos outros. No caso de Paulo, vocês vão ver que ele, pelo fato dele ter Deus na sua vida e de Deus estar com ele, um naufrágio que provavelmente teria acontecido e ninguém teria sobrevivido, né? Olha o cuidado que Deus tem com aqueles que são dele, né? Porque Deus não somente salvou Paulo, mas a palavra que vocês vão ver no versículo 24, assim, quando Deus promete para ele, eu vou salvar você e vou te dar de presente todos que estão contigo. É assim que está no grego. Não está provavelmente nas suas versões não vai estar assim, né? Ele só fala aí, né, te deu todos quantos te navegam contigo. Quer dizer, Deus está colocando na sua mão ainda o salvar todas as pessoas que estão com você, né? Então Paulo fez a diferença. Num naufrágio onde ninguém sobreviveria, né? Vocês vão ver, porque homens experientes, estavam desesperançados, perderam a esperança de viver. Vocês vão ver aí no meio do texto, né? E talvez você esteja passando uma situação ou um momento semelhante assim na sua vida, né? Se você não está passando, você vai passar, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, né? Porque a Bíblia, Jesus deixou claro, neste mundo tereis aflições, João 16:33. E aí, será que você vai sobreviver à tempestade, à tormenta? Porque tem muita gente, né, que se deixou abalar na fé, né? E muitas das vezes revelou uma atitude de ingratidão para com Deus, de não entender o que Deus estava fazendo. E, enfim, nós precisamos ter certeza que nós sabemos o que fazer para sobreviver no naufrágio. É claro que eu não vou falar aqui de bote salva-vida, não vou falar de colete, não vou falar nada disso, né? Como nós estamos tratando de uma metáfora, né? O que a gente vai procurar aqui na palavra são coisas que vão nos ajudar a passar pelos furacões e tempestades da vida sem o nosso barco naufragar. É interessante que os cânticos hoje, né? O segundo falava, né? Eu sou como um barco, né? sem direção, né? E o segundo falava que a minha fé não vai naufragar. É interessante, né? Foi Deus já, né, interagindo, porque eu não comuniquei nada com elas, né? Qual seria o tema da nossa mensagem, né? Mas casou bem, né? Então, queridos, vamos
procurar entender algumas coisas sobre o que estava acontecendo aqui, para você que não é muito, se alguém que está nos vendo aí, né, ainda não leu a Bíblia toda, né, está participando do nosso culto e, né, não tem ainda um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, vou só situar você um pouquinho, né, para você entender o que está acontecendo aqui. Paulo era um apóstolo, né, enviado por Jesus para pregar aos gentios, e ele mantinha contato com os irmãos de Jerusalém. Numa dessas idas em Jerusalém, as pessoas que viram Paulo, porque Jerusalém era uma cidade que judeus espalhados por diversas partes do Império Romano iam e vinham por causa das celebrações religiosas, né? E alguns deles reconheceram que Paulo tinha estado em outros lugares pregando o Evangelho, e o Evangelho tem esse poder de transtornar o mundo, né? E tinha realmente trazido para os judeus, primeiramente, né, transtornos para eles, né? Porque, na verdade, a fé em Jesus vinha para mostrar que tudo aquilo que os judeus vinham esperando, Jesus era a concretização deles. Mas a partir do momento que os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento, então quando vem Paulo ou qualquer outros irmãos que pregavam o Evangelho, né, dizendo para que os judeus agora reconhecessem Jesus o seu Messias, a partir do momento que eles não aceitavam, né, a maioria dos problemas que Paulo teve em suas viagens missionárias foi justamente com os judeus, quando ele ia pregar nas sinagogas espalhadas pelo Império Romano, né, os judeus que moravam fora da Judéia. Então, quando ele foi em Jerusalém, Paulo foi reconhecido e ele foi acusado de causar tumulto, transtorno, de pregar uma religião diferente. Não era esse propósito, lógico, né? Pregar uma religião diferente da religião judaica, né? E ali, o que houve? Prenderam, foi levado para o Sinédrio, que era um grupo de líderes religiosos judaicos, e dali ele foi levado para os romanos, enfim. Paulo foi preso, passou um tempo em Cesareia, de lá ele apelou para César, e então quando ele apela para César, né, houve tentativas de matá-lo, enfim, houve livramento de Deus na vida dele, e aí ele deveria ir para César, quer dizer, ele seria julgado em Roma, né? Eles deveriam ir para a Itália. Então por isso que você vai encontrar aqui um centurião que estava sobre o qual ele estava, sob os cuidados, né, preso, por isso que fala junto com outros presos, mas preso por motivos religiosos, né? Paulo não tinha nenhum outro crime a não ser coisas que simplesmente tinham a ver com religião. Tanto é que uma das pessoas uma das autoridades que ouviram Paulo, né, disse: olha, eu não vejo motivo nenhum para você estar preso, né? Se você não tivesse apelado para César, eu já tinha ele tinha dado um jeito de soltar Paulo, né? No caso de Agripa, Festus, né, quando Paulo foi ouvido por essas autoridades, né, romanas. E, enfim, e ali estava Paulo rumando para Roma, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha falado com ele. Você vai descobrir no meio desse texto aqui que era o propósito de Deus que Paulo fosse para Roma, para testemunhar em Roma, tá? Então estava dentro do propósito de Deus, tá? Então, queridos, aí acontece que quando eles viajam, né, eles enfrentam ventos contrários, né? Diz aí o versículo 4 e o versículo 7, partindo dali navegando sob proteção de Chipre, por serem contrários ventos. O que significa isso? Eles navegaram perto da costa de Chipre, por quê? Porque era perigoso, né, com ventos contrários, navegar em alto mar. Então eles iam costeando, né, para poder serem bem-sucedidos na sua viagem. E diz aí o versículo 7 também a mesma coisa: navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade, não sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Em determinado ponto da viagem, inclusive, eles não puderam conseguir, porque como não havia mais como costear, né, eles tiveram que parar a viagem
por algum tempo. E aí o que nos mostram? O que esses ventos contrários, figuradamente, representam para nós? Esse tempo difícil, tempo de pandemia, tempo que essa questão toda do isolamento provocou desemprego, negócios fechados, economia desaquecida, né? E toda a questão de preocupação com o futuro, crianças que não estão, vamos dizer assim, né, com um ano mais ou menos perdido, né, porque o ensino que está sendo dado, né, nem se compara à qualidade do ensino presencial. Então, quer dizer, um monte de transtorno que as pessoas estão atravessando agora, inclusive pessoas que perderam entes queridos, ou esteve muito mal por causa dessa doença, né? Então tem sido um ano de provação para muita gente, né? Pessoas que antes não conviviam junto, e quando foram conviver descobriram, né, o quão difícil é conviver, né? Então, problemas até na área de relacionamentos por causa dessa questão toda, né, do fique em casa, né? Então, quando os ventos estão contrários, isso indica que você não pode ir, né? Porque eu sempre dizia para alguém: como você faz para você entender a vontade de Deus com relação a desafios que você tem na vida? Tem pessoas que falam assim: não, eu ouço Deus falar comigo, né? Deus me mostra às vezes na palavra. Às vezes Deus costumava fazer comigo assim, de mostrar através de uma situação, que é uma porta que não se abria, que não era a vontade dele. Mas você não pode se virar simplesmente pela circunstância. Você tem que estar em paz. A paz de Deus diz também que a paz de Deus é o arco dos nossos corações. Você vai mirar a circunstância também, mas nem toda circunstância contrária é sinal que Deus não está abençoando. Pelo contrário, muitas vezes é Deus provando a fé, muitas vezes é o inimigo se colocando em oposição para que você não obtenha a bênção de Deus para você. Então não entenda que toda situação contrária é um sinal de que não, Deus não está nisso, Deus não quer que eu vá por esse caminho, tá? Então deixe bem claro, você precisa descobrir isso através de uma vida de oração, né? Porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, né, ele vai revelar os seus segredos, ele vai mostrar a sua vontade. A palavra de Deus diz lá no Salmo 32 que Ele nos instruiria o caminho que deveríamos seguir, sob suas vistas nos daria conselhos. Se eu não me engano, é o último versículo do Salmo 32, né? Então, queridos, o que indica então o vento contrário? Indica o seguinte: dificuldade, isso é claro, né? Indica que você vai, como diz o texto aqui, dizia aqui, por exemplo, eles usaram a palavra vagarosamente, com dificuldade, impedido de prosseguir, porque às vezes você vai ter que dar paradas, né? Enfim, ou às vezes a situação vai parar você, mas significa que você vai ter que parar? Não, significa que você precisa esperar, tá? Talvez seria necessário você considerar uma reavaliação de rota, porque diz aqui que eles, com dificuldade de prosseguir, né, por causa do vento contrário, navegaram sob a proteção de Creta. Quer dizer, fizeram uma rota alternativa, mas eles não deixaram de prosseguir, tá? Então talvez seja, em que sentido? Aí é você com Deus. São muitos desafios que se apresentam para nós, desafios profissionais, desafios, enfim, em N áreas, né? E talvez seja necessário que você reavalie suas rotas, né? Porque fazer a mesma coisa, sempre esperar que o resultado seja diferente, né, é estupidez, né? Então, se a coisa não está dando certo, talvez você precise reavaliar suas rotas, né? Então, tem a questão das portas abertas, tem a questão das portas fechadas, sim, né? Se uma porta, como diz, né, um determinado cantor evangélico, né, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Então, Deus vai fazer dessa forma também, né? Colocarei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, o que você precisa entender, né?
com relação a isso. Vão ter dificuldades. Mas, se você não tem uma direção concreta de Deus, mas eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer com relação a isso ou aquilo outro, né? Seja prudente. Então, no mínimo que se espera de um cristão é que ele seja prudente. A palavra prudência está sempre associada ao justo, ao sensato, né? Então, é isso que se espera que nós façamos. Porque diz aí Paulo que ele já viu que a navegação seria perigosa. Nessa época do ano, né, é possível aqui precisar mais ou menos a época do ano, porque fala no tempo do dia do jejum. Então era o dia da expiação, né? E estava próximo do inverno também. Então estava uma mudança de tempo. Então, durante essa época, você navegava sobre vento contrário normalmente, mas normalmente o vento podia ser forte ou fraco, como vocês vão ver posteriormente. Não era possível navegar ainda assim, né? Então, Paulo sabia que não era uma boa época para viajar. Então, tanto é que ele diz no versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, né, ele vai dizer aí, ele vai dar um conselho para o centurião. Admoestávamos Paulo, diz aí o texto, né? Então, diante de uma situação que você vê perigo, né, possibilidades de dano, diz a Bíblia em Provérbios 27:12, o prudente vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Eu vou meter as caras mesmo, e eu vou fazer, eu vou acontecer. Realmente, ousadia é uma boa uma boa característica, um bom atributo, uma boa qualidade, né? Ser ousado, ser impetuoso, né? Mas não confunda ousadia e impetuosidade com estupidez, né? Tem gente aí metendo as caras e metendo a cara no muro, né? Então não confunda uma coisa com outra, porque é isso que eles queriam fazer. Eles não ouviram Paulo, diz aí o texto, né, no versículo 11. O cinturão dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não, tranquilo, a gente comanda, a gente sabe como é que é, né? E Paulo, meio que Deus já estava falando melhor, o negócio está embaçado, o negócio está complicado, né? Mas eles não deram ouvidos a Paulo. O que se esperava? O que Paulo estava aconselhando eles a fazer então? Opa, gente, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui até a gente ter certeza de que o tempo está bom para navegar. Provavelmente eles iam ter que passar o inverno naquele lugar, mas eles não queriam ficar naquele lugar, porque o lugar onde eles tinham parado, né, embora ele fale que era bons portos, né, de bom só tinha o nome, porque era um lugar a mar aberto, e era um lugar perigoso, né, caso viesse tempestades, enfim, ressacas e coisas do tipo. Eles queriam ir em um lugar, né, que fala em Fenice, que era um lugar mais fechado, uma enseada, né? Então, quer dizer, seria um lugar mais seguro para atracar, embora o nome desse lugar fosse justamente Bons Portos. Mas quando você vê um perigo muito maior em avançar, embora não esteja num lugar, né, muito ideal, né, é preferível estar num lugar seguro do que se arriscar, né, com algo que vai ser muito mais danoso. E é isso que Paulo está falando. É isso que ele diz aí no versículo 10. Senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Era um navio que estava levando carregamento por cima, né? Enfim, acho que trigo, enfim. Então, e ainda Paulo falou, ainda vai ter perigo para nossas vidas também. Então, espere o momento certo. A Bíblia diz que para tudo há o tempo certo, né? Então nós precisamos entender que para todas as coisas há o tempo correto de se fazer determinada coisa. Nós precisamos ser sábios em reconhecer isso. E aí o salmista do Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim.
Tirou meus pés da rocha, me colocou os pés, não, tirou meus pés da lama, me colocou meus pés sobre a rocha e me deu um novo cântico. Quer dizer, quando você espera em Deus, porque tem momentos que você não tem nada o que fazer, você não tem outra coisa para fazer, então você precisa fazer o quê? Esperar em Deus. Então espera em Deus, como diz o salmista também do Salmo 42, espera em Deus, ó minha alma, porque em breve eu o louvarei, né? As pessoas podem estar dizendo para você, onde está seu Deus? Calma, meu Deus, Ele está no controle, meu Deus está no comando, Ele sabe todas as coisas, Ele nunca me deixa só, amém? Então confie no Senhor. Há momentos que nós precisamos esperar pelo seu livramento. Então, ouça também o conselho de pessoas sábias, ouça o conselho de pessoas que viveram mais que você, seus pais, seu pastor, seus líderes na igreja. Porque a gente muitas vezes, nesse ímpeto, não quero passar nesse lugar aqui não, o centurião e também o piloto, e enfim, quem estava no comando do navio, não, esse lugar não é bom, a gente não vai ficar aqui não, realmente não gostaram daquele lugar, não era um lugar bom para ficar, e eles queriam avançar a viagem mais para frente. Mas Paulo falou, olha, é preferível a gente ficar aqui do que a gente arriscar morrer. É isso que Paulo estava dizendo para eles. Mas eles disseram que não, né? Então, por isso que Paulo, admoestava-lhes Paulo. E a Bíblia diz lá em Provérbios 13, 14, o ensino do sábio é fonte de vida e ajuda a escapar de armadilhas mortais, né? Então, nós temos os ensinos aí da pessoa mais sábia deste mundo, que é Jesus. Quer construir a sua vida sobre um alicerce seguro? Então construa a sua vida, né, os seus princípios, os seus valores, os seus fundamentos sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? E se una a pessoas, né, que são amigos dele, né, que vão ter bons conselhos para te dar. E esse era Paulo, um homem prudente, um homem sensato, um homem sábio pela palavra de Deus, né? Mas aí o centurião preferiu dar mais crédito, né, aí aos profissionais, vamos dizer assim, né? Aí eu quero abrir um parênteses, não quero dizer que você, né, está com problema na casa, você vai procurar o pastor, né? Ela está lá com excesso, está acontecendo algum problema, a parede está rachando, você vai procurar, né, quem é de direito, engenheiro. Se está com problema de saúde, você vai procurar o médico, né? Claro, eu não estou falando disso, tá? Mas eu estou falando de questão de onde eu encontro esperança, onde eu encontro paz, onde eu encontro alegria, onde eu encontro vida. Aí você sabe que é onde você vai procurar. Você vai procurar na palavra de Deus, amém? Então é disso que eu estou falando, né? Estou levando agora para o lado da sua vida. Cuidado com o conselho dos ímpios, né? A Bíblia diz: não anda, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não anda no conselho dos ímpios, lá no Salmo 1:1. O que eles vão falar para você? Mete as caras, é sua felicidade, meu irmão, né? Pintou oportunidade, cai dentro, coisa desse tipo, né? Passa por cima, né? É sua oportunidade, é sua felicidade que está em jogo, né? E no final das contas, são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. Então cuidado com quem você se aconselha. Estou dando dicas para, primeiro, né, você evitar o naufrágio, tá? Paulo até então estava tentando evitar o naufrágio, fazendo com que eles não entrassem em águas perigosas, né? E esteja sempre preparados, porque ele diz no versículo 13 que soprando brandamente o vento do sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha. Olha, está vendo? Esse cara aí é medroso, né? A gente que estava certo, olha, quando tudo parece que está bem também, tome cuidado, porque nem sempre quando tudo parece que está bem, vai continuar bem, porque agora você vai ver o que vai acontecer com a história, não vai virar volta de uma hora para outra, né? Então você tem que estar sempre preparado, porque a Bíblia diz: revestido o Senhor da força do seu poder, né? De toda a armadura de Deus, para quê? Para que quando vier o dia mau, porque o dia mau ele não marca a data, ele não manda aviso prévio, ele não manda SMS para você, marcando, para você marcar na sua agenda, tá? Ele vem no dia que você
não espera. E a Bíblia fala para você, depois de fazer tudo, permanecer inabalável. Então você vai poder enfrentar o problema, por quê? Porque todos os dias você procura consagrar a Deus, pedir a Deus livramento, pedir a Deus que te guarde. É isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Pão de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal, né? Então, quer dizer, você procura todos os dias pedir a proteção de Deus, a presença de Deus na sua vida, porque mesmo que venham coisas difíceis, venham tempestades sobre a sua vida, você vai estar preparado. Amém? Então não viva despreparado, sabe? Porque quando a tempestade vem, aí o bicho pega. Porque diz aí no versículo 14: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. É um aquilão mesmo, imagina um tufão, né? Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Passados sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando estes, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram a léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Estavam esperando a morte já. Havendo todos estaram muito tempo sem comer, Paulo se pondo no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Que Paulo falou, aquele famoso, eu te disse, né? Eu não te disse? Então, né? Aí quem quiser veste a carapuça. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Somente o navio? Um cara otimista? Não, eu não estava sendo otimista não, eu tinha uma palavra. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Porém, era necessário que vamos dar a essa ilha, né? Então, como eu disse, nesse mundo nós passaríamos por aflições. E aí apareceu esse vento Euroaquilão, né? Que significa um vento que vem do leste e do norte ao mesmo tempo. Um significa leste e Aquilão norte, né? Então era um tufão conhecido como esses tufões que Catarina, qual outros nomes aí? Você vai lembrar aí de tufões que tem esses nomes famosos. Então já era um ciclone, né? Uma coisa desse tipo, bem conhecido já, né? E que eles tiveram o prazer de conhecer, né? No meio de uma viagem marítima. E aí pegaram eles, né? Uma tempestade que eles ficaram ali no meio da tempestade diversos dias, né? Então, queridos, o que eles tiveram que coube a eles fazer? Não é que eles quiseram fazer, não é porque não tinha nada mais para eles fazerem. No versículo 15 diz: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Não tinha o que fazer, não. É porque você tentava mexer no leme, não fazia diferença nenhuma. No meio da tempestade você não vai levantar também ali, né? Como é que é o nome daquilo? Né? Esqueci, aquele pano que eles levantam. Né? Oi? A vela, exatamente, obrigado por lembrar. Você não vai levantar a vela, né? Por isso que eles desarmaram a vela, né? O medo deles era que se levantasse a vela, o vento não jogasse eles para as pedras, jogasse eles para, né? O barco agarrasse um banco de areia e vindo as ondas em cima, quebrasse o escudo, né? Esse era o medo deles. Então por isso que eles não fizeram mais nada, né? Diz aí,
né? Que sem poder resistir ao vento, né? Eles deixaram-se levar. Eu tenho aqui uma coisa interessante para levar no sentido figurado, porque às vezes Deus quer nos levar em uma direção e a gente está resistindo, né? Está resistindo, não, mas isso não, mas é um processo que você precisa passar, não, mas isso não, né? Isso eu não quero, eu não quero largar isso, eu não quero abandonar isso, aquilo, outro, né? Esse meu mau hábito, esse meu não sei lá o que, né? E você continua resistindo, e o vento está soprando, e a tempestade está vindo, porque enquanto aquilo não for tratado na sua vida, você vai continuar nessa tempestade na sua vida. Então, por isso que a Bíblia diz, né, falando, quando Estevão estava falando para o povo judeu, falando que eles, infelizmente, mataram os profetas, foram desobedientes ao Senhor, por quê? Porque eram homens duros de coração, que resistiam ao Espírito, diz lá em Atos 7:51. Então, quando o vento do Espírito soprar, a Bíblia diz que o vento sopra onde ele quer e te leva para onde ele quiser, né? Solta a mão, né? Aí do controle do barco, tá? Do timão, né? E deixa Deus te levar para onde Ele quiser te levar. Agora olha que interessante, diz aí no versículo 17: e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram a Léu. Duas coisas que eles fizeram, né, que parecem contraditórias, porque eles se desfizeram de todos os controles de segurança do navio, né, aquilo que você mantém o navio sob controle, as velas e provavelmente né, tudo aquilo que diz aí, aliás, que eles jogaram fora. Lançamos ao mar a armação do navio, quer dizer, era peso desnecessário, não precisava daquilo mais, né? Então o que é cingir? Eles amarraram o barco da maneira que eles puderam, conseguiram amarrar. Eu não sei como, não dá para passar por baixo, né? Mas eles deram jeito de amarrar provavelmente em volta. Então eles cingiram o barco, ao mesmo tempo que se desfizeram de todo o controle sobre ele, né? Então parece que ao mesmo tempo um cuidado e ao mesmo tempo um total, vamos deixar aí, né? Do jeito que ele quiser ir, né? As duas coisas nos ensinam, porque lá em Pedro 1,13 fala para nós nos cingirmos, né? 1,13 fala o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então esperem na graça de Deus. Fazendo o quê? Vou esperar na graça. Não, vou me cingir no meu entendimento, eu vou me preparar, eu vou procurar entender o que Deus está fazendo. Mas ao mesmo tempo, como eu não tenho controle sobre esta situação, né, quando fala ir a Léu, em algumas versões fala que estavam à deriva. Sabe o que está à deriva? O barco vai ser levado, ou pelo vento, pelas ondas, ou pelo que quiser, o que vier, é isso que vai acontecer, porque eles não tinham nenhum controle mais sobre aquele barco. Então, duas coisas, né? Proteção espiritual é o cingir-se, né? Você vai procurar se preparar, como eu disse, né? E ao mesmo tempo vai se desapegar dos recursos naturais. Na minha força, o meu entendimento, ou o meu dinheiro, ou seja lá o que você está confiando para você poder resolver os seus problemas. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força. Então não confie no seu entendimento, não confie em você mesmo, porque você vai se estrepar, né? Principalmente você que é cristão. Porque quando nós somos cristãos, Deus quer que o cristão confie nele. Então, quando o cristão confia em qualquer outra coisa que não seja Deus, ele precisa aprender a confiar em Deus, né? Então, por isso que às vezes você fica perguntando: por que parece que eu creio que tem mais problema do que o que está lá no mundo? Meu irmão, agradeça, porque Deus está tratando de você. Porque o que está no mundo, ele já está perdido. Ele, né? Se morrer, vai para o inferno, infelizmente. Essa é a realidade, né? E por isso que a Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. E que pai que não disciplina o seu filho? É isso que Deus faz com o cristão. É por isso que você vai ver, né, nós cristãos às vezes passando mais dificuldade do que está lá fora, né? Já está, né? O diabo vai deixando ele se aproveitar das coisas que ele dá, né?
Então entenda isso. E outra coisa que eles fizeram, eles aliviaram o navio. Não diz aí no versículo? Deixa eu ver aqui. Isso, no versículo 19, no versículo 18 e no 19 também. Diz que eles aliviaram o navio. Imagina, Paulo falou, olha, vai perder carga. Vai perder não só carga, como perder parte do navio. Tiver que jogar no mar. Por quê? Porque quanto mais pesado o navio, com água entrando, imagina, né? É mais a probabilidade dele afundar. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você está ansioso? Não ande ansioso. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,7, lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se você quer atravessar essa tempestade, olha, eu te digo uma coisa, não é ficando preocupado que você vai conseguir. Tá? Então desfaça da sua ansiedade, porque não adianta a gente ficar preocupado com o que vai acontecer depois, porque a gente não tem poder nenhum sobre o nosso futuro, né? A Bíblia diz que não podemos acrescentar nem um pouco da nossa existência. Então, você precisa confiar em Deus, confiar no Senhor, aliviar, lançar sobre Ele todo o seu jugo. A Bíblia diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você precisa aliviar essa carga que está sobre você. Carga de preocupação, carga de ansiedade, carga de maus pensamentos, carga de lembranças e memórias ruins, que fazem você acreditar que vai ser do mesmo jeito, já deu errado antes, vai dar errado de novo. Não creia nisso. Creia no Senhor. Amém? Então cuidado com o desespero, porque diz aí que já não havia dias, não tinha sol, nem estrelas. Então eles não sabiam nem para onde estavam indo, porque como que eles se guiavam nessa época? Se guiando pelo sol, para saber onde que é o leste, onde que é o oeste, onde o sol se põe, onde o sol nasce, para saber as estrelas. Eles tinham já uma noção, né, de astronomia, e se guiavam pela localização das estrelas no céu, né? Então ele não tinha nada, estava mais perdido que cego em tiroteio. Não sei porque ele fala essa frase, não tem tudo bem. Quer dizer, né? Dá para entender, né, pela lógica, né? Então, estavam perdidão, eles não sabiam para onde estavam indo, né? E nessa hora bate o desespero, você vai, vamos morrer, gente, né? Com essa tempestade toda aqui, uma hora a gente vai afundar, né? Então, cuidado com o desespero. É por isso que Paulo vem a eles, né, e diz o quê? Tende bom ânimo. Ele falou para ele, varões, tenham bom ânimo, porque eles estavam até sem comer, né? Eles estavam inclusive sem comer, diz aí o versículo versículo 21, muito tempo sem comer. E aí Paulo vira para eles, senhores, né? É preciso que vocês tivessem me ouvido. No versículo 22 ele diz, vos aconselho, bom ânimo, tenham bom ânimo. Jesus diz, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, o mundo vai dizer para você, não, você tem que prover, você tem que se preparar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, se reciclar, se fazer. Meu irmão, tem hora que não adianta. Você vai fazer o que você quiser, né? Mas quando o negócio vem, não tem curso, não tem experiência, não tem, tá? Então, para quem tem Deus que pode te livrar, te salvar, né? Quem não tem, ele vai descobrir que isso aí era tudo, né? Nada. Ele estava se apegando a uma coisa que não dava segurança nenhuma, né? Então, cuidado, tende bom ânimo, você precisa ter bom ânimo. Agora, já que você está no meio de uma tempestade, e Paulo já tinha falado, olha, o barco vai se perder. Eles sabiam que iam passar por um naufrágio. Então isso eles já sabiam. Então, quando vier a calamidade, os momentos difíceis da vida, porque eles vêm, né, você precisa saber o que você precisa fazer para enfrentar um naufrágio, né? Então diz aí, vou ler até o versículo, a partir do 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentimos marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos,
lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Quer dizer, eles estavam rezando, vamos dizer assim, para ver se o dia amanhecia, lançando uma âncora para o barco não ir mais em direção ao lugar que ele poderia, porque eles estavam lançando prumo para ver a profundidade da água que eles estavam. Eles estavam vendo que estava se aproximando de terra. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras na proa, quer dizer, eles falaram, não vamos largar as âncoras só, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam querendo jogar o bote dentro da água e vazar fora. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. E Paulo falou: olha, vocês podem tentar escapar sozinhos, vocês vão morrer dentro do bote. Então fica no barco, porque Deus só prometeu para mim que vai livrar todo mundo se todo mundo ficar dentro do barco. Então foi isso que Paulo falou. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Amém? Então o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, você está no meio de uma tormenta. Eles não esperavam se salvar, porque Paulo falou: disso depende a segurança de vocês. Se vocês não comerem, vocês não vão ter força nem para nadar, não vão ter força para agarrar pedaços, destroços do navio, porque diz o texto posteriormente que quem sabia nadar, nadou. Quem não sabia, se agarrou em tábua, se agarrou em coisas que flutuavam, e todo mundo se salvou. Então foi dessa forma que veio a salvação. Mas eles precisavam o quê? Se alimentar. E aí, trazendo para o nosso, a metáfora que nós estamos fazendo, o que você precisa para enfrentar a tempestade da vida? O Salmo 37:3 diz assim: alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Porque quando vierem as dúvidas no seu coração, porque quando agora você está crendo, está tudo bem, está relativamente bem. Então você está crendo, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio nas promessas. Mas quando a tempestade vier, quando o euroquilão vir sobre a sua vida, aí, meu irmão, você vai descrer de Deus, vai descrer da palavra, vai descrer de tudo. E o que vai manter você firme é o quanto você se alimentou da verdade, para que essas promessas venham à sua mente no momento que você estiver passando essa dificuldade. Porque foi isso que Jeremias fez. Porque ele estava narrando, você lê o livro lá de Lamentações, é só desgraça, E aí ele diz: quero trazer à memória o que me traz esperança. E aí ele fala da fidelidade de Deus, que é a causa de nós, da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então alimenta-te da verdade, porque se você estiver firmado na verdade, diz a palavra de Deus que aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram tempestades, vieram os ventos, as ondas deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque estava firmado sobre a rocha. Assim é aquele que está firmado na verdade da palavra de Deus. Se você tem convicção a quem pertence, a quem serve, você precisa saber. Paulo, o que ele disse? Olha o testemunho dele para aqueles homens, muitos deles nem crentes eram. Ele disse para eles: o Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Que bênção, hein? O Deus a quem pertenço, de quem sou, e enviou um anjo para estar com ele, para falar com ele. Então Paulo não estava desesperado. Por quê? Porque ele tinha uma palavra da parte de Deus. Você tem que saber a quem você pertence, você tem que saber a quem você serve. Amém? Será que você serve a Deus? Tem que saber que você pertence a Deus, e saber quem está com você.
né? Você não duvida que Deus está comigo. Se Jesus está no meu barco, Ele não vai afundar, né? Os discípulos: Senhor, não te importa que morramos? Aí Jesus fala para ele: normalmente pequena fé, vocês acham mesmo que comigo dentro do barco, esse barco ia afundar? Não ia. Aí Jesus levanta, ele diz à tempestade, né, acalma, e na mesma hora. E é isso que pode acontecer. Quantas vezes os problemas simplesmente eles se dissipam, né? Se dissipam por quê? Porque o grande eu sou, Ele disse: acalma, acalma, para, e vai cessar a tempestade, e vai se fazer grande bonança. Amém? Então você precisa crer. Ele disse: não temas. Ele disse para eles, né? Para eles, no versículo 24: não temas. É a palavra de Deus, está sempre falando da palavra de Deus para os seus servos, né? Vários deles, quando Deus chamava, Ele dizia para eles: não temas. Por quê? Porque eu sou contigo, e agindo eu, quem impedirá? Quem vai se levantar contra o braço poderoso do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que você vai lá em Isaías, né? E você vê Deus dizendo em Isaías 43, a palavra de Deus: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, quando você passar pela tempestade, quando você estiver no meio do oceano da vida, né, ali, e você está achando que o Léo está à deriva, que não tem solução para a sua vida, você lembra: não, mas eu tenho Deus que está comigo, o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu pertenço. Aí pode ter certeza, quando Deus entra na causa, né, Ele vai livrar você. Amém? Seja qual for o problema que estiver aí ao seu encontro, que você não está nem imaginando, né? E aí ele disse, ele testemunhou ainda: Deus, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Porque Paulo sabia, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e Ele que já cumpriu as promessas, já cumpriu muitas promessas na minha vida, vai cumprir mais essa promessa. Amém? Porque eu sei o Deus em quem tenho crido. E aí a gente chega no final, né, da história, vendo aí o que exatamente aconteceu. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Olha, Deus salvou 276, porque para ele não tem problema, não tem dificuldade, né? Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali no navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiu-os para a praia. Dessa vez levantaram a vela, por quê? Porque ele deixou o barco ir. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontraram, encalharam ali o navio, e a proa se encravou, né? Provavelmente a parte da frente, eu não entendo muito de navio, mas deve ser, e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Quer dizer, do lado, a parte contrária, né? Se eu falei certo, é a parte de trás do barco. Quer dizer, estava se abrindo, as ondas estavam tão fortes, estavam arrebentando com o barco. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas olha só quanto que Paulo tinha prestígio. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que bênção, hein? Paulo ainda salvou os prisioneiros que estavam com ele. Por quê? Porque ele tinha tão bom testemunho perante o centurião, que quando os soldados queriam matar os presos, não vamos deixar esses presos escapar não, né? Por causa de Paulo, o centurião falou: não vai matar ninguém não, né? Então se salvou todo mundo como Deus tinha dito e prometido. Aleluia. Agora eu te pergunto,
Bem materiais, você, né, corre atrás de novo, né? A vida deles era o que era mais importante ali, e é o que foi preservado, né? Foi para eles, depois que, no momento, ninguém quer passar por uma situação dessa, né? Mas, depois que você passa, é ou não um testemunho para contar, né? Aconteceu isso aqui, ó. Um homem lá falou que conhecia Deus e falou que Deus mandou um anjo para falar com ele, que não ia morrer ninguém no naufrágio, e não morreu ninguém de 276 pessoas que estavam dentro de um barco que foi despedaçado, né? Então, foi um testemunho ainda por cima para todos aqueles homens ali. Amém, queridos? Então, quando Deus faz, né, os problemas vêm, mas Deus vem ao seu encontro, o mesmo problema que acabou com a vida de muita gente, e em você não, isso é testemunho. As pessoas vão poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele. Hein? Então, confiar em Deus, né, faz com que você alcance vitória, mesmo que você tenha que passar no olho do furacão. Amém? Amém. Glória a Deus.